Falando de oração, com Bispo Newton. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu estou de volta com o quadro Falando de Oração, este quadro que tem como objetivo incentivar os cristãos a orar, incentivar aqueles que já vivem uma vida de oração a se empenhar mais ainda na oração, porque a oração é uma das armas, espiritualmente falando, mais importante. Você que está aí, quem sabe, diante de impossibilidades, quem sabe enfrentando situações extremamente difíceis aos seus olhos, lembre-se que a oração ela tem poder para transformar qualquer situação, porque quando a mão de Deus se estende, é estendida, melhor dizendo, ninguém consegue fazê-las voltar atrás. Quando Deus age, ninguém impede. Mas eu gostaria de ler dois versículos que diz assim no livro do profeta Isaías, capítulo 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Então, primeiramente, o profeta é usado por Deus para nos garantir que as mãos de Deus, elas não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos fechados para que não possa ouvir. É dizer, Deus é vivo, as suas mãos estão estendidas para salvar, os ouvidos dele estão prontos para ouvir. Mas depois, em seguida, ele diz, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Ora, evidentemente que, por mais que façamos a vontade de Deus, por mais que venhamos nos empenhar para agradar a Deus, ainda assim, nenhum de nós podemos jamais e poderemos jamais nos considerarmos perfeitos. Perfeito só o Senhor Jesus. Ele não cometeu nenhum pecado, nenhuma falha. Ele viveu uma vida perfeita diante de Deus e dos homens, né? Ele não cometeu nenhum pecado. Mas é importante lembrar que aqueles que querem que as suas orações sejam respondidas, aqueles que querem obter frutos das suas orações, precisam entender também que é muito importante que se viva uma vida de obediência para com Deus, porque, por um lado, as mãos dele estão estendidas para salvar, os ouvidos dele estão prontos para ouvir, mas, como diz a Bíblia, os pecados, eles fazem uma separação entre o ser humano e Deus. Os pecados encobrem o rosto de Deus para que não os ouça, né? Então, o pecado serve como um obstáculo, um empecilho para que as orações sejam respondidas. Por isso que é muito importante procurarmos viver com a nossa consciência limpa diante de Deus. É muito importante que haja um empenho para que se viva uma vida correta diante de Deus, não que isso vai nos trazer méritos, e a gente vai poder dizer, não, eu mereço. Ninguém merece nada. É que uma vida limpa, ela é fundamental para que as orações sejam respondidas. Uma vida acompanhada de pecados, uma vida na prática de pecados, impede completamente que as orações sejam respondidas. Por isso, temos que nos empenhar constantemente, diariamente, para que a nossa vida esteja limpa diante de Deus. Se a pessoa comete um pecado, é preciso que ela se arrependa, confesse e se arrependa,
para alcançar o perdão e ela fique com a sua vida limpa e não haja nenhum pecado fazendo separação entre ela e Deus, nenhum pecado encobrindo o rosto de Deus para que ele não possa ouvi-la. A vontade dele é ouvir, é responder, a vontade dele é se manifestar, mas é importante termos também a nossa vida limpa diante de Deus, tá bom? Que Deus abençoe e se empenhe na oração. Deus abençoe, até a próxima falando de oração. Falando de oração com Bispo Newton.